Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre ventilador em anestesia, né? O ventilador mecânico, ventilador que associa muitas das funcionalidades do ventilador mecânico da terapia intensiva, associando a possibilidade de administrar, junto com os gases que vão levar oxigênio ao paciente, associa também o fornecimento do agente anestésico, quando esse é o planejamento anestésico, a utilização do vapor de anestesia, o anestésico inalatório. Aqui, falando sobre os diversos modos ventilatórios que foram sendo agregados aos ventiladores mecânicos utilizados em anestesia, mas que a grande maioria dos nossos pacientes são ventilados com a ventilação controlada a volume. A opção também, em algumas situações, da utilização da ventilação controlada a pressão, que na maioria das vezes pode levar a um menor platô de pressão de ventilação, mas o modo mais utilizado é a ventilação controlada a volume. E hoje a nossa grande preocupação é no manuseio do paciente, crítico ou não, é a tentativa de utilizar, né, na medida do possível, sempre que possível, a ventilação protetiva, aquela ventilação que protege o pulmão do paciente, diminuindo a agressão aos alvéolos, diminuindo a indução de resposta inflamatória, tanto pulmonar quanto sistêmica, que passa pela utilização de volumes correntes menores do que os utilizados no passado. Hoje, a utilização preconizada de volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso, mais o quilo de peso predito, que é obtido através de algumas fórmulas, entre as quais a mais utilizada é essa fórmula que é utilizada diferente do homem e da mulher, devido à alteração de um dos fatores dessa fórmula, mas é igual à altura menos 152,4. Esse resultado é multiplicado por 0,91, e no homem a gente soma 50, na mulher a gente soma 45. Isso vai ser o peso predito do paciente. É o peso predito que leva em consideração apenas a altura do paciente na confecção dessa fórmula. Então, a gente utiliza essa fórmula porque ela parte do princípio que o tamanho do pulmão ele está mais relacionado com a altura do indivíduo do que com o seu peso. É importante a gente atentar para esse fator, porque utilizar o peso real do paciente e até utilizar volumes maiores que 6 a 8 ml por quilo de peso vai levar fatalmente a um aumento do estresse de estiramento, estresse de agressão, não só ao volutrauma, não só o barotrauma, mas o trauma biológico, que vai gerar uma série de reações inflamatórias, liberação de citocinas que vão agredir esse pulmão, levando a desfechos desfavoráveis já comprovados em pacientes mais graves, pacientes já com pulmão comprometido, mas que a logística leva a um pensamento de se tentar fazer esse raciocínio também no paciente com pulmão saudável. Ainda não foi comprovado que nesse paciente há controvérsias, né, de que essa ventilação protetiva no paciente com pulmão normal vai ser tão benéfica quanto no paciente com pulmão já não tão normal assim. Aquele paciente que tem diferenças de complacência em regiões diferentes daquele pulmão, levando àquela constituição do chamado lung baby, aquele pulmão reduzido, já que ele tem menos funcionalidade regional, levando a um esgarçamento, a um maior estresse de distensão
e compressão naquela região que está sendo expandida com mais facilidade. Ou seja, a gente vai calcular um volume corrente para um pulmão de um determinado tamanho, mas a gente sabe que só vai expandir uma região, porque a outra região já está comprometida por maior fibrose, maior conteúdo de água e assim sucessivamente. De qualquer forma, então, a tentativa de proteger o pulmão com menores volumes correntes, utilizando fórmulas para cálculo do peso predito, a utilização de frequências ventilatórias, frequências respiratórias entre 8 a 12 incursões por minuto, associando essa frequência ao que a gente monitora em termos de capnografia para tentar não gerar uma frequência muito alta, porque a frequência muito elevada vai levar também a uma frequência maior de agressão, de estresse, de distensão e daquele pulmão. Então, manter uma frequência saudável, respeitando sempre a resposta que essa frequência escolhida está causando em termos de capnografia, e também o volume corrente, respeitando também o que esse volume corrente está nos trazendo ao paciente, principalmente também em termos de capnografia, mas também em termos de saturação de oxigênio arterial. Monitorizar sempre a pressão do paciente, a pressão de vias aéreas, para tentar não causar o barotrauma, o trauma biológico naquele paciente, o biotrauma que é extremamente danoso, e sempre pensar na utilização do PIP, o PIP que vai tender a deixar a complacência daquele pulmão numa área de mais fácil expansão, para não causar uma necessidade de pressão muito elevada naquele pulmão que não está utilizando o PIP, está com PIP zero, e você precisa, no início daquela insuflação, uma pressão de estiramento maior, que também vai levar a uma maior possibilidade de lesão naquele pulmão, principalmente nos pulmões mais comprometidos, com menor reserva fisiológica, e que vai levar a uma maior promoção de frequências elevadas de recrutamento e de recrutamento, que também vai ser danoso. Então, a ventilação protetiva considera a utilização de um volume, pelo menos para se iniciar a ventilação do paciente, iniciar com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. O peso predito vai ser calculado pela fórmula mencionada. Iniciar com frequências entre 8 e 12 incursões por minuto, monitorizar a pressão de vias aéreas, utilizar a PIP até em torno de 5 centímetros d'água, e tudo isso observando o resultado da capnografia, que vai nos orientar quanto à manutenção da frequência respiratória um pouco mais elevada, um pouco mais baixa, de acordo com a resposta, tentando sempre manter uma capnografia normal, entre 40 centímetros d'água, milímetros de mercúrio, que a gente sabe que vai estar representando uma pressão parcial de CO2 arterial cerca de 5 milímetros de mercúrio acima disso. Então, se você tem o objetivo de manter uma pressão parcial arterial de CO2 entre 35 e 45, você pode manter um CO2 expirado em torno de 30, 40. Você vai estar evitando tanto a hipercarbia quanto a hipocarbia, e naqueles pacientes que você tem dificuldade para manter uma capnografia estritamente dentro do normal, muitas vezes vale a pena uma hipercapnia permissiva, que não seja tão elevada, para você tentar não aumentar muito esse volume corrente, nem essa frequência respiratória. E, obviamente, manter sempre a monitorização da capnografia e dessa saturação de oxigênio, para ver se vai precisar mexer em algum desses parâmetros. E o volume corrente
a ventilação controlada a volume, ela conta com uma elevação progressiva da pressão de vias aéreas, que é causada pelo aumento abrupto do fluxo, que vai causar um aumento progressivo da pressão de vias aéreas, e até atingir o volume corrente programado para aquele paciente. Então, você vai ter inicialmente a pressão de pico naquela ventilação, que é representado pela luta daquele volume corrente contra uma complacência tóraco-pulmonar e contra as forças resistivas à passagem desse volume corrente pelas vias aéreas. E as forças após a insuflação desse volume, então, a gente tem a pausa respiratória, que vai fazer com que haja a queda discreta daquela pressão de pico para a pressão de platô, e essa pressão de platô já não comporta, mas já não é mais afetada pelas vias aéreas, parcial ou não, que já deixa de existir nesse momento da pausa respiratória, e ela representa principalmente a complacência tóraco-pulmonar desse indivíduo. Então, quando essa diferença entre pico e platô é muito elevada, a gente pressupõe que esse paciente está com algum grau de resistência à passagem do volume corrente, causado provavelmente por aumento da resistência, da diminuição do calibre das vias aéreas, que vai causar, então, esse aumento da pressão de pico. Esse é o gráfico o característico da ventilação controlada a volume, né? O gráfico de pressão, o gráfico de fluxo, que sobe abruptamente e mantém durante a fase inspiratória aquele fluxo constante, até que você consegue completar a infusão é, nas vias aéreas do paciente daquele volume corrente programado, e aí o fluxo ele se interrompe abruptamente também, mantendo a pressão de platô, e depois ele de zerado, aí começa a fase expiratória, que é o fluxo negativo, que está representado nesse gráfico aqui. Aqui também a gente tem uma demonstração nesse diapositivo, aqui agora mostrando também o gráfico de volume. Então, você tem uma instalação abrupta do fluxo, que vai provocar, durante a sua manutenção daquele fluxo estável ali, aquele momento de estabilidade de fluxo, está causando um aumento progressivo do volume corrente, que vai, então, ao ser completado, coincidir com um pico da pressão causada nas vias aéreas. Então, esses são os três gráficos representados no tempo, cada um deles representando uma determinada variável. Aqui é a pressão que subiu com o fluxo que estava mantendo, e aqui o volume corrente, que ao ser atingido o volume corrente programado, então ocorre a interrupção do fluxo, que chega a zero, e no momento da fase expiratória ocorre no gráfico aqui o fluxo negativo, ou seja, o fluxo que era de entrada, que está o fluxo de saída, e esse fluxo de saída deve chegar ao zero, representando que esse paciente ele está expelindo, está expirando todo aquele volume que entrou nas suas vias aéreas. Aqui uma outra forma de utilização, um outro modo ventilatório chamado ventilação assistida, nesse caso também assistida a volume, onde, num determinado momento, o indivíduo inicia a sua ventilação espontânea, com contração de diafragma e músculos acessórios inspiratórios, que criam uma pressão negativa que é percebida pelo aparelho de anestesia, e ele deflagra um auxílio de ventilação para completar o volume corrente que você preparou para ser o volume corrente total desse paciente. Então, ele é deflagrado
pela inspiração inicial do paciente, na tentativa de preservar o volume corrente, diminuindo o esforço inspiratório do paciente. Tá? Aqui também ocorre o aumento progressivo do volume corrente e o fluxo ele se mantém também do mesmo jeito que na ventilação controlada a volume mostrada nos diapositivos anteriores, o fluxo se mantém até que se completa o volume corrente pretendido e aí ele também desarma. A diferença entre a ventilação controlada a volume e a ventilação assistida é que na ventilação controlada não tem essa pressão negativa causada pela respiração espontânea inicial do paciente. O aparelho ele é programado para deflagrar, na frequência programada pelo operador, o volume corrente programado, né, nos intervalos de tempo também programados pelo programador, pelo operador. E aqui na ventilação assistida, a ventilação ela vai se iniciar toda vez que o paciente produzir uma pressão negativa que é percebida pelo sistema e deflagra, então, a ventilação acessória fornecida pelo respirador. Aqui mais uma forma, mais um modo ventilatório, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, comandada também pelo volume corrente. Então, a gente tem o volume corrente pela ventilação controlada a volume. Então, você tem a ventilação controlada a volume e, intermitentemente, se o paciente, por acaso, emitir uma inspiração espontânea, ele pode ter uma ajuda do aparelho que pode fornecer aqui uma pressão de suporte para completar aquele volume corrente necessário ao paciente. Então, você tem uma frequência reduzida para dar um tempo e essa frequência é calculada de acordo com a frequência respiratória esperada do paciente, um submúltiplo daquela frequência para permitir que o paciente tenha estímulo respiratório espontâneo e consiga deflagrar entre essas ventilações controladas, mandatórias, intermitentes, consiga, então, no intervalo entre elas, uma ventilação espontânea do paciente, para que ele comece a despertar daquela condição que estava impedindo que ele respirasse espontaneamente. Então, aqui a gente tem a representação da pressão e aqui a representação do fluxo, né? Que aqui, no caso, o fluxo é mantido porque ele é controlada a volume, e aqui ele tem, como ele é a pressão, essa pressão de suporte, ele gera uma pressão que vai ser atingida e, ao atingir essa pressão, imediatamente o fluxo desarma, gerando esse gráfico descendente aqui de fluxo descendente. Aqui nós temos uma outra modalidade, que é a ventilação controlada à pressão, onde, ao invés de você preparar o respirador para gerar um determinado volume corrente, você prepara o ventilador para gerar uma determinada pressão. Aquela pressão ela vai ser vai ser atingida e vai ser mantida durante o que você determinou, que vai ser o tempo inspiratório do paciente. Então, durante esse tempo inspiratório, a pressão é mantida, o fluxo subiu abruptamente para gerar essa pressão, e ao atingir essa pressão, o fluxo para, aquele volume corrente é mantido lá no pulmão do paciente, enquanto está mantendo essa pressão, e depois que ele termina a pausa respiratória, a pausa inspiratória, ele deflagra, então, a válvula expiratória para o paciente poder expirar, e aí inicia o tempo expiratório até que ele, de novo, deflagra uma outra geração de pressão que vai ser causada pelo fluxo abrupto e depois descendente, e ele é descendente porque ele já atingiu a pressão programada pelo operador, e durante a fase inspiratória vai ser mantida aquela pressão ali dentro do pulmão
para que ele gere um volume corrente que vai ser controlado, vai ser monitorizado e a pressão vai ser manipulada para cima ou para baixo, de acordo com a resposta de volume corrente que essa pressão está gerando. Aqui também a gente tem a representação esquemática de gráficos do paciente ventilado com ventilação controlada à pressão. De novo, quando você prepara aquele dispositivo para gerar uma pressão, o fluxo ele sobe rapidamente para atingir a pressão desejada, e quando atinge o fluxo, então começa a ser reduzido até que até que termina o tempo inspiratório programado pelo operador, e aí ele desarma e começa a perder aquela pressão progressivamente. Quando aquela pressão subiu, ela estava mantida no valor programado pelo operador. Isso está gerando um aumento do volume corrente de maneira progressiva, até que termina a fase inspiratória e começa a eliminação do volume corrente, a expiração, para que o paciente depois receba ventilação controlada no estímulo mecânico seguinte. E aqui a gente tem a ventilação com pressão de suporte para gerar uma pressão no paciente que está programado agora, não para uma ventilação controlada a volume, mas uma ventilação que se inicia espontaneamente, e o aparelho ele vai garantir a geração de uma pressão de suporte que vai ser monitorizada de acordo com a resposta do volume corrente que você está produzindo, e essa pressão de suporte pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a necessidade. Então, aquele volume corrente que essa pressão vai gerar, se ele está satisfatório, se esse volume corrente for satisfatório, você pode manter. Se o volume corrente for pequeno, você pode aumentar no aparelho a pressão que você vai complementar aquela inspiração inicial do paciente, ou se o volume foi excessivo, está gerando uma hipocapnia, você diminui a pressão de suporte para que essa hipocapnia pare de existir, ou seja, corrigida. Aqui, uma outra forma, a ventilação controlada à pressão, mas com volume garantido. Isso para utilizar esse volume, essa ventilação controlada à pressão com volume garantido. A primeira ventilação vai ser a volume, para que o aparelho faça o cálculo da complacência do paciente, e depois ele começa a ventilação controlada à pressão, baseada na pressão que esse volume corrente aqui gerou. Então, você preparou um volume corrente, esse fluxo ele aumentou e gerou o volume corrente. Quando você desarmou aqui, no tempo, interrompeu o tempo inspiratório, você viu o volume corrente que você programou inicialmente, o aparelho viu a pressão que gerou. Então, a partir da ventilação seguinte, você vai manter aquela pressão que esse volume corrente gerou, sendo que você vai preparar um volume garantido. Se por acaso a complacência se alterar, o tubo dobrou, o paciente está mal relaxado, aconteceu alguma coisa que dificultou aquela pressão que você preparou aqui nessa ventilação controlada à pressão, se em algum momento não gerar o volume corrente que você pretende, ele vai fornecer um volume adicional baseado na complacência que foi calculada aqui, comparado com a complacência que está sendo calculada aqui. Então, essa é a forma que vai aparecer no seu monitor. Você vai ter uma primeira ventilação a volume e depois as ventilações controladas à pressão, mas com o volume sendo garantido por dispositivos fornecidos por alguns ventiladores mecânicos, não são todos que oferecem isso. Aqui é
uma ventilação mandatória intermitente. Aqui a gente colocou PC, EPS, com pressão de suporte. Então, tem a pressão, ela vai ser gerada de maneira intermitente, né? A ventilação mandatória, uma frequência baixa, que é de preferência um submúltiplo ventilatória do paciente, e todas as vezes que ele apresentar um esboço ventilatório, gerar uma pressão, um início o aparelho vai fornecer uma pressão de suporte para que chegue a um volume corrente satisfatório para esse paciente. Então, existe o fluxo aqui controlado, e aqui a gente tem o provocado pela inspiração espontânea do paciente, com a pressão de suporte para garantir um volume corrente preparado pelo respirador para ser oferecido àquele paciente. Então, temos a pressão sem a ventilação controlada, a pressão sem a respiração espontânea, e aqui o paciente inspirou 2 vezes e teve uma geração de uma pequena adição de pressão, que é a pressão de suporte fornecida pelo aparelho. A ventilação protetiva, como falamos anteriormente, hoje é considerado de extrema importância, e vários são os trabalhos que já mostram que a utilização de ventilação protetiva gera diminuição de inflamação pulmonar, inflamação sistêmica, diminui muito desfechos negativos. E essa ventilação protetiva, ela passa pela utilização de frações inspiradas de oxigênio o mais baixo possível, capaz de manter uma saturação adequada, sustentada pelo menos acima de 94%. Então, você começa com uma FO2 ali de 40%, vai avaliando como é que está essa saturação do paciente, e você só aumenta se houver realmente necessidade, porque a gente sabe que altas concentrações de oxigênio vão levar à destruição do surfactante, vão levar a alterações inflamatórias importantes, tanto pulmonares e até extrapulmonares, dependendo do tempo e da intensidade dessa elevação da FO2. O volume corrente já foi mencionado anteriormente, é o principal fator relacionado à alteração de desfecho, principalmente em pacientes com fisiologia pulmonar alterada, pacientes já com lesão pulmonar, que vão ter, caso haja uma ventilação não adequada, com volumes de corrente muito elevados, você vai ter a instalação da lesão, da chamada lesão pulmonar induzida pelo respirador. Então, isso é muito importante, tentar evitar volumes de corrente muito elevados, e a gente limita isso aí. Existe uma vasta margem de 6 a 8 ml por quilo de peso. Isso é uma margem grande de possibilidades de aumento ou diminuição de volume corrente, mas tentar sempre evitar. Muitas vezes a gente entra numa sala de anestesia e o paciente está sendo ventilado lá com 600, 800 ml de volume corrente, e às vezes aquele paciente ele é obeso, mas ele é pequenininho, um paciente baixinho, uma baixa estatura, aquela estatura que é o ponto de partida para a gente calcular o volume corrente, não o peso do paciente, é o peso predito, que é calculado, como foi visto anteriormente, na estatura do paciente, né? Que é o que tá, a única coisa que tem na fórmula de cálculo do peso predito é a altura do paciente. Então, volumes correntes pequenos, a utilização de PIP também é muito importante, e a frequência respiratória, também manter frequências respiratórias baixas e só elevar se houver necessidade, se a capnometria assim o indicar, mas sempre tentando manter aquela capnografia dentro de valores normais, não utilizando nem frequências muito elevadas, nem volumes correntes muito elevados, que são extremamente deletérios. A gente cansa de ver
entrar em sala de cirurgia e está lá o paciente com 20, 25 de CO2 esperado. Isso é muito grave, muito perigoso, principalmente para pacientes com menor reserva fisiológica. E isso tudo colocado aqui no cálculo da Mechanical Power faz com que a gente, acompanhando a literatura mais recente, se preocupe cada vez mais em relação a isso. A gente sabe que o volume corrente é um dos principais pontos de preocupação nessa ventilação protetiva e a gente tem que zelar pela segurança do paciente. Quem quiser saber mais, ventilação protetiva, mechanical power, a gente tem vídeos aí no canal, pode procurar que tem bastante coisa interessante. Outra coisa interessante também é o índice de estresse, não está aqui na relação, mas está nessa representação gráfica. O índice de estresse, ele é extremamente importante, ele é uma visualização gráfica no paciente que está sendo ventilado com ventilação controlada a volume, e que a gente vê na curva de pressão no tempo, aquela representação aqui do modo como se apresenta essa fase ascendente da curva de pressão. Então, o paciente controlado em ventilação controlada a volume, ele tem que apresentar isso aqui de uma maneira mais reta. Quando ele apresenta uma curvatura nessa ascensão, essa curvatura, quando ela está com concavidade para cima ou concavidade para baixo, esse paciente não está bem, ele não está sendo bem ventilado. A gente tem que corrigir isso, e se o índice de estresse estiver acima de 1, ou a gente sabe que ele está sendo hiperventilado, o volume de corrente está alto, a PIP deve estar alta, tem que ir corrigindo cada uma dessas variáveis, e se ele tiver com a curvatura voltada para cima, ele representa um índice de estresse abaixo de 0,8, é extremamente perigoso também. Então, nem hipoventilar, nem hiperventilar, manter aquele índice de estresse em torno de 1, é uma representação linear dessa curva de ascensão aqui, dessa parte ascendente da curva de pressão no tempo na ventilação controlada a volume, extremamente importante. Vários são os trabalhos que já estão demonstrando isso, e a gente tem que acompanhar essa tendência, tentar ventilar esse paciente da maneira necessária e suficiente para que ele tenha o seu oxigênio, que ele elimine o seu dióxido de carbono, mas dentro de valores normais. Bom, essa foi apenas um resumo da explanação de alguns modos ventilatórios, alguns cuidados que temos que ter na ventilação controlada durante a anestesia. Essas são algumas das fontes utilizadas. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente tem o e-mail aqui para quem quiser criticar, perguntar, sugerir. E quem quiser também acompanhar no Telegram, a gente tem bastante coisa que a gente está colocando lá no canal Temas de Anestesia. Muito obrigado pela companhia e um forte abraço.